Olá, corretores, parceiros, assessorias, amigos, por que não? Depois do 7º podcast que gravamos, já um sucesso, Surrai se destacando muito no De Carona com a Surrai, fazendo a diferença na relação com vocês, levando informação, trazendo cada vez mais dicas de como trabalhar, dicas de como vender e, por que não, dicas de como ter sucesso. Hoje, no 8º podcast, eu estou com uma pessoa que entrou na minha vida como um amigo, como uma fortaleza nesta relação, que nós construímos juntos, que tem uma história muito maior do que um profissional, que é uma pessoa que é um ícone na Surrai, porque ele construiu e ajudou a trazer essa empresa onde nós estamos hoje, surfando na onda e cada vez mais crescendo e cada vez mais democratizando esse mercado brasileiro de seguros. Você hoje estará comigo e junto com Robson Tricarico, que está aqui, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente. Vai ser um prazer muito te receber e dividir tuas ideias e dividir essa capacidade empreendedora que você tem, que para mim é um orgulho estar aqui com você, como teu parceiro, como teu amigo, para a gente dividir as boas tuas ideias com os corretores, com as assessorias dos nossos parceiros e mostrar para eles que tem algo novo no mercado. Dê o teu bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos eles. Olá, amigos corretores, parceiros, assessorias. Grilão, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz, obrigado pelas palavras, né? Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Acho que o assunto vai ser bem interessante para os nossos parceiros. E é muito legal, Robson, porque se vocês olharem a referência que eu faço de ser empreendedor e ser alguém que construiu a Surrai, o Robson, gente, está desde o começo da empresa. Você entrou para a empresa... Estou há 13 anos, entrei em outubro de 2013. 2013. Então, você vendeu a primeira pólice. Isso. Você construiu a primeira venda, Exatamente. Você construiu a primeira parceria. Então, isso faz do Robson um crédito, porque nós estamos desafiando o Robson mais uma vez. E ele topou comigo rapidamente, como sempre, né, Robson? A gente olha juntos e vamos para um caminho. E ele entendeu que tem uma proposta em cima da mesa diferente para vocês surfarem, que é a nova moto da Surrai, que se chama Caminhão. O caminhão agora vai ser o nosso foco. Nós já construímos essa história que você nos trouxe até aqui da moto. Carro virou, na pandemia ou pós-pandemia, um ativo nosso importante, verdade, né, Robson? Verdade. E o caminhão? O que é o caminhão, Robson? Fala para mim o que é esse segmento e que oportunidade tem nesse mercado de caminhões para a gente explorar como Surrai. Bem, você acertou quando você disse que o caminhão é a nova moto. Vamos pensar um pouquinho em mercado, né? Estamos hoje com 3 milhões e 300 mil caminhões rodando no Brasil. 3 milhões e 300 mil. 8 milhões e 200 mil vans e VUCs. Perfeito. Né? Um grande mercado. Mas o mais interessante, Grilo, é que 90% desses proprietários não conseguem fazer seguro. E por que eles não conseguem? Porque a maior parte desses veículos que são roubados tem mais de 6 anos de idade. E 75% da frota tem mais de 6 anos. Ou seja, então, esse cliente ele não consegue aceitação por causa da idade do veículo dele, e ao mesmo tempo é o cliente que mais tem risco de ser sinistrado. Então esse mercado é um mercado grande, você está dizendo que é um mercado que é pouco explorado por causa da aceitação do mercado. Por causa do alto risco. Por causa do alto risco, e que tem uma oportunidade boa em cima da mesa aqui. Para os nossos parceiros, amigos corretores. Olha só, e quando você olha para esse mercado e vê essa oportunidade, como é que se entende que a Surrai conectaria nisso? Porque a Surrai é a única seguradora que tem aceitação para qualquer tipo de caminhão van VUC, de qualquer marca, ano e modelo. E o melhor, Guilherme, para qualquer perfil de utilização. E conversando com alguns corretores que são especialistas em caminhão, eles falam assim, Robson, inclusive, eu procuro a Surrai às vezes até para fazer um seguro de um caminhão mais novo, que não é bem o foco da Surrai, porque para os caminhões até 5 anos as congêneres atendem bem, mas às vezes, pela carga que ele transporta, a seguradora não aceita. Por quê? Ela entende que aquela carga é de alto risco, logo vai levar o caminhão junto. Então tem o risco da perda da carga e do casco. Quer dizer que a gente está olhando aqui que aceitamos tudo, não importa a carga que ele está transportando. Nenhuma restrição. O tamanho do caminhão? Também não. Inclusive as de coleção. Inclusive de coleção. A gente tem algum caminhão diferente que a gente pode dizer que na nossa história aqui tem alguma relação de emissão de alguma pólice diferente? Tenho. Até como curiosidade, né? O nosso veículo mais antigo de idade segurado na Surrai é um Ford 1929, tem 96 anos de idade, já é o terceiro ano que está com a gente, né, como segurado. Por quê? Porque só a Surrai tem aceitação para esses perfis de veículos. Não só os usados, mas também os mais antigos
e de coleção, com ou sem chapa preta. E me conta uma coisa, Robson, e se eu tenho um caminhão e aí eu resolvo colocar um trenzinho em cima dele? A gente aceita? Aceita, porque ele vai ter chassi, ele tem placa e tem roda, né, Grilo? E se tem chassi, placa e roda, a Surrai aceita. Então nós estamos criando aqui um mote nosso de posicionamento de mercado. Exatamente. Então se tem motor, se tem chassi ou placa. E a roda, né? E se tem roda, a gente está aceitando. A gente aceita. Então quer dizer que se eu transformar um veículo e eu fizer a cotação na Surrai, eu aceito pelo chassi. Exatamente. E a cobertura que está em cima, ela vai estar como um acessório que não está valendo a cobertura. Mas quando rouba-se esse veículo, a gente vai devolvê-lo, se a gente recuperar, né, com o trenzinho em cima. E se a gente não recuperar, vai indenizar conforme a FIP daquele casco. Então o nosso DNA Surrai de aceitação no caminhão é igual ao da moto e de carro? Exatamente igual. E é por isso que a Surrai democratiza o seguro. Por causa dessa essência. De fazer a diferença nesse processo. Exatamente. E chegar nesse caminhoneiro, né, ou nesse transportador, que seja a forma que for, né? E quando eu olho para o segurado, a gente fez uma pesquisa recente sobre isso. Sim. O que você poderia trazer dessa necessidade do caminhoneiro, ou do dono do caminhão, ou da van, do VUC, né? Porque a gente fala caminhão, mas na verdade, gente, caminhão não é só o caminhão grande, não. A gente está falando aqui que tem a van e o VUC, tem uma série de segmentos nessa categoria, como o Robson falou, que deu 3 milhões e meio de caminhões, 8 milhões de van e VUC. Isso. Então a gente está falando de um espectro grande de oportunidade, com mais de 80% sem seguro. Exatamente. É interessante o que você falou, porque é o seguinte, o caminhoneiro autônomo, o peroeiro, o carreteiro, as pessoas que trabalham com vans escolares, enfim, todas essas categorias, eles utilizam o veículo como uma ferramenta de trabalho deles, como é o motoboy, que precisa da moto para levar o sustento para sua casa, né? E essas pessoas não podem ficar sem o veículo, né? Então elas não podem ficar desprotegidas, porque elas podem perder o veículo, elas perdem o trabalho delas, elas perdem o sustento dela. E por que a Surrai é, na minha opinião, uma estratégia interessante de proteção? Primeiro, nós vamos aceitar fazer o seguro de qualquer veículo. Como eu já disse aqui, marca e modelo. Ok, então ele tem aceitação. Segundo, ele vai ter preço acessível. Porque muitas vezes, algumas seguradoras até aceitam um veículo acima de 6, 10 anos. Com preço exorbitante. Terceiro, a Surrai, ela tem uma expertise de recuperação diferenciada de todas as companhias. O que significa isso? Que nós, muitas vezes, recuperamos o veículo e devolvemos para o cliente. Se você perguntar hoje para um carro de coleção, o que ele prefere, ter o carro de volta ou a indenização? Ele quer ter o carro de volta. O caminhoneiro, ele quer ter o caminhão de volta, porque ele tem o caminhão no dia seguinte nas mãos dele para voltar a trabalhar. O motoboy, ele quer a moto de volta. Então, muitas vezes, o cliente procura a Surrai, obviamente pela garantia da proteção em caso de indenização, mas muitas vezes porque a Surrai consegue devolver esse veículo para ele. Eu acho que essa é a essência da Surrai. Então, nessa necessidade que você está trazendo do público que tem, ou é proprietário do caminhão ou da van e do VUC, que coberturas ele pode contratar no nosso produto de caminhão? Bom, a cobertura de entrada é o Robifurto, uma assistência 24 horas, que é a cobertura principal da Surrai, porque ela é principal, né? Por uma necessidade extrema de perda, e também é a mais acessível em preço. Perfeito. Depois, poxa, eu consigo ter uma perda total? Ele consegue colocar também a perda total. Se ele quiser incrementar com o RCF, e para o caminhão o RCF é muito importante, porque ele a gente pode sabe... estar raspando em alguém, né? E é um veículo pesado, quer dizer, se uma moto provoca um acidente, ela é leve, ela não vai causar um estrago grande num terceiro. Já o caminhão, não. O caminhão ele pode mover 2, 3 carros, pode atropelar alguém. Então, nós temos também a cobertura de RCF. E, se Deus quiser, para o ano que vem, a gente está estudando a implantação da perda parcial. Legal. Além da assistência 24 horas, né, Grilo? Que está com uma capacidade de extensão boa, né? Nós melhoramos muito o produto, né? Isso, o produto sofreu vários ajustes desde quando eu assumi a diretoria. E dando um resumo aqui para que o nosso parceiro entenda como o produto está muito competitivo e amplo, nós estamos com uma IS de caminhão que vai até 900 mil para 100% FIP. Perfeito. Podendo chegar a 1.285.000 com redutor FIP. Aí você me fala, poxa, mas 900 mil atende o mercado? 95% de todos os caminhões 0 km custam até 900 mil. Usados, vamos pegar todos. Van e VUC, uma IS de até 600 mil, com redutor FIP podendo chegar a 857 mil. Cobra o mercado aqui. Uma assistência 24 horas com quilometragem de 500 km. Do ponto da ocorrência, que para tirar
o caminhoneiro da situação de risco é mais do que suficiente. Perfeito. Né? Um RCF que vai até 700 mil para danos morais, mais 700 mil para danos corporais e mais 100 mil para danos morais. Um combo de 1,5 milhão. Suficiente para trazer a tranquilidade para o caminhoneiro ou pequeno frotista de se envolver no acidente e ter uma cobertura ampla para cobrir todos os danos. O que você está dizendo é que a gente está com um produto de mercado hoje. Um produto de mercado que atende muito bem, principalmente os usados, que é o grande público-alvo da Surrai. E nesse mercado, Robson, quando eu olho para isso, você está trazendo, puxa vida, tem uma demanda reprimida, porque você tem aí 80%, 85% dos caminhões do Voyvox sem seguro. Você tem uma necessidade das pessoas de usar o veículo e poder trabalhar com tranquilidade, sair de casa para trabalhar sem problema nenhum. Mas quem está explorando esse mercado, então, se só tem 15% segurado? Quem que está explorando isso, Robson, hoje? Vamos separar o mercado da seguinte forma. Nós temos no mercado grandes corretores especialistas em frotas, né? E esses corretores trabalham bem as grandes frotas, né? Com veículos mais novos. Acho que esse mercado está atendido pelas congêneres. Quando a gente olha da grande base da pirâmide, que é exatamente os 70% do mercado que não consegue fazer seguro, quem explora bem esse mercado, Grilo, hoje são as APVs, as associações de proteção veicular, conhecidas pelos nossos parceiros. E qual é a diferença deles? Eles não esperam que esse caminhoneiro, esse carreteiro, ligue para ele. Até porque esse público-alvo não tem a cultura do seguro. Perfeito. Eles não conhecem a figura do corretor. Então, eles esperam que alguém se aproxime até eles e fale assim, poxa, você precisa de uma proteção? Eu tenho uma para te oferecer. E é dessa forma que as associações trabalham. Elas colocam seus consultores em campo, eles vão até centros de distribuição, postos de gasolinas, grandes centros, onde se encontram esses caminhoneiros, assim como os motoboys, fazendo uma analogia, e eles oferecem a proteção. Então, e é dessa forma que eles conseguem ter seus veículos protegidos. Você está me dizendo, então, que o que faz a diferença entre a baixa penetração do mercado segurador e um potencial de uso de venda da APV está na oferta. Na oferta, de se encontrar, se conectar com esse público-alvo. O que está dizendo para mim, de certa forma, e você, corretor, presta bem atenção nisso que o Robson está trazendo agora, porque é uma dica fundamental. Aonde eles estão indo captar clientes? Vamos pensar em caminhões. Onde os caminhões ficam quando eles não estão em percurso? Eles estão no Ceasa ou em outros centros grandes de distribuição. Postos de gasolina. Postos de gasolina. Em todas as cidades do Brasil. Inclusive onde eles pernoitam muitas vezes. Né? Lava rápidos estratégicos, borracharias especializadas, estabelecimentos comerciais onde eles acabam passando algum tempo ou fazendo alguma prestação de serviço. Para dar uma dica para você, corretor, Robson, me ajuda aqui. Quando a gente fala em olhar para esse mercado, eu estou falando de prêmio médio de quanto? De caminhão, Voyvox, Brasil, R$ 5.500 aproximadamente. R$ 5.500. Comissão de? 22% média. Para tudo. Nós estamos deixando de fazer oferta para um cliente que tem um prêmio médio de 5.300. Vamos colocar 5.500. Uma comissão de... Vamos colocar 20% para ficar 20%. Bem realista. Você pode explorar muito bem isso, corretor. E a gente precisa trazer isso para vocês, né, E o que é interessante, Grilo, que a venda de um prêmio de seguro de caminhão, ela equivale a 5 prêmios de moto ou a 3 prêmios de carro. É mais ou menos Significa que eu não vou olhar para a moto e para o carro? Pelo contrário. Aqui a dica é outra. É trazer o caminhão como um incremento de receita para a sua carteira. E quando você faz uma venda de caminhão, de novo, você está incrementando um cliente novo e quintuplicando a receita de faturamento da sua corretora. Olha só que dica maravilhosa, corretor. Presta atenção nessa nossa conversa que o Robson está trazendo aqui ouro para vocês. Muitas vezes vocês acham que eu não tenho corretor eu não tenho caminhão na minha carteira. Né? Eu não tenho caminhão na carteira, não sei em quem buscar. Quer dizer, sai da corretora e vai fazer uma prospecção. Isso. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Como dicas de ações comerciais. Mas antes da gente falar de dicas comerciais de prospecção, Grilo, você me trouxe uma luz aqui que eu não posso deixar passar. Fala. Às vezes o corretor não sabe que dentro da própria carteira dele, de clientes de moto e carro, tem um cliente de caminhão e que ele não está enxergando. Ele nunca pensou em perguntar e fazer oferta. Às vezes ele recebeu um cliente para fazer um seguro de uma moto. Será que o pai dele não trabalha com caminhão? Será que a mãe dele não tem uma van escolar? Será que eles sabem que o corretor do filho
tem aceitação para o caminhão e para a van escolar. Olha só. Então, o que esse corretor tem que fazer? Pegar a base dele, criar um Excel, nome, telefone e e-mail, falar com os nossos executivos comerciais, com as nossas assessorias, que eles sabem fazer isso muito bem, né? Criar um QR Code e disparar para essa base fazendo essa pergunta. Olha, você já é meu cliente para sua moto. Na sua família, tem alguém com caminhão, van e VUC que precisa de seguro? Eu tenho como te oferecer com preços especiais e desconto. E a gente consegue dar um desconto para esse cliente se ele quiser fazer o seguro. Que legal. Olha só que visão que você está trazendo e amplificando a capacidade do corretor de fazer negócios, né? E para explorar isso um pouco mais, Robson, eu queria falar com você e trazer dicas para nossos ouvintes aqui. Como é que a gente pode fazer mais negócios? E eu queria explorar duas frentes. Uma que é o produto individual, que você está falando até agora, que é aquele produto que o cara vai contratar para a sua van, para o seu VUC, para o seu caminhãozinho, né? Que é o que carrega, quando a gente fala na expressão do mercado, carrega bagulho, né? Que é o cara avulso, né? E ele está contratando individualmente. Mas tem uma outra frente aqui importante que muitas vezes você, corretor, nem sabe que nós ofertamos, que é frota. Poxa, essa é uma frente interessante. Temos frota na Surrai de caminhão, van e VUC, Robson? Temos frota com diferenciação. Opa, conta para nós então. Quais são os diferenciais de frota? Porque é o seguinte, quando eu assumi a diretoria, junto com você e negociando com o nosso diretor de produto Martinez, falei, Martinez, a gente precisa, se a gente vai democratizar o seguro, a gente tem que democratizar a frota também. Perfeito. Porque frota, às vezes, elas são consideradas frotas acima de 5, 6 itens. Falei, Grilo, vamos... Grilo e Martinez, né? Falei, vamos reduzir isso para 3 itens. Então, hoje, uma frota na Surrai, ela tem já um desconto especial a partir de 3 itens. 3 itens pessoa física ou jurídica? 3 itens pessoa jurídica, o cliente pessoa jurídica, mas os veículos podem ser em nome de pessoa física, né? Perfeito. E a partir de 5 itens, normal, pessoa física. Tá. Agora, que vantagens o nosso corretor vai ter para oferecer para esse cliente a partir de 3 itens? Nós já conseguimos fazer um redutor de tarifa a partir de 30% de desconto, 20% de desconto técnico para 3 itens e 25% a partir de 5 itens. Perfeito. Mais até 8% de desconto comercial que a gente pode negociar, além de um desconto de parcelamento. Ou seja, na Surrai, nós fazemos um parcelamento sem juros até 3 vezes e com juros até 12 vezes. Né? Ah, mas o meu cliente quer pagar em 10 vezes e tem juros. Tem juros, nós vamos fazer um abatimento desses juros e nesse combo geral, redução de tarifa, desconto comercial, desconto de parcelamento, uma pequena frota pode chegar a ter um desconto de 40% a 50%. É muito significativo. E hoje os corretores estão trazendo muitos negócios para a Surrai por causa disso. E é o maior mercado, né, Robson? É o maior mercado. É o maior mercado desassistido. Exatamente. Porque quando você fala em pequena frota, as grandes seguradoras não estão olhando para isso. Não, eles estão olhando para as grandes frotas. Eles estão preocupados em renovar a carteira que já está lá. Exatamente. Agora a gente tem uma capacidade de trazer novos clientes com pequenas frotas. Agora, esta frota, Robson, pode ter moto, caminhão e carro? Pode ser uma frota híbrida, pode ser uma frota só de van ou só de caminhão, como o cliente quiser. Aliás, é uma boa dica, porque às vezes o corretor ele recebe uma demanda. Então, quem está na demanda? É um cliente que está fazendo o seguro de uma van, né? E ele é uma van de um pet shop, por exemplo. Tá. Então, o corretor vai lá e passa o preço para ele. E às vezes o corretor não se atenta em perguntar, mas você tem um pet shop e tem uma van, mas e o seu carro particular? O senhor tem uma moto na família? Porque se ele conseguir agregar mais 2 veículos, já que ele é proprietário de um pet shop, é uma pessoa jurídica. Se ele agregar mais 2 veículos de pessoa física da família, aquele seguro daquela van pode ter uma redução de 40% do que ele vai pagar. Ou seja, se ele fizer 3 veículos, ele vai pagar 2 seguros cobrindo 3 veículos. Então ele ganha 3 clientes, ele vai agradar esse cliente porque ele vai trazer um desconto muito significativo para 3 coberturas. Perfeito. Então, o corretor tem que ficar atento. Poxa, é uma pessoa jurídica e é um carro, uma van, um VUC. Quem tem uma van e um VUC não tem só uma van e um VUC. Na família, com certeza tem um carro de passeio ou pode ter uma moto. Então, resumindo esse ponto de frota que a gente está discutindo aqui, quais são os nossos diferenciais? Bom, vamos lá. Sendo muito objetivo, né? Me traga uma lista aqui de diferenciais para a gente poder dizer para esse corretor que está nos ouvindo. Aceitação. Aceitação, Ninguém primeiro. tem aceitação da Surrai. Perfeito. Ampla.
né? Segundo, Preço acessível. preço acessível. Preço acessível, né? Um preço baixo, com parcelamento em até 12 vezes. Né? Em terceiro, condições especiais de negociação. Porque nós, como você acabou de dar oportunidade, temos condições de trazer redutores de tarifa a partir de 3 itens. E quarto, Surrai. Surrai, com certeza. Né? Trazendo o doce diferencial aí. Exatamente. Porque aqui, corretor, você tem que prestar muita atenção nessa dica do Robson. Nós fazemos o seguro da frotinha, nós fazemos o seguro da frota, temos um foco de até quantos itens que seria a nossa, Vamos lá, nossa querido. capacidade de agressividade de mercado. Quando Vai. a gente fala de roubo e furto e perda total, até 50 itens 50 é o itens. foco da Surrai. Quando a gente fala só de RCF, Aí já... aí pode ser uma força de força- até 200, 300 200 itens, itens. que é Tá. uma boa dica e um bom foco de atuação também. Que tem mercado aqui, né? Porque 200 itens, a preocupação já é só É terceiros. só terceiro. E aí que precisa ter Isso. contratação rápida. E é importante a gente olhar para isso, porque quando você olha para o frota e você está colocando essa visão de trazer oportunidade, o Robson trouxe um ponto fundamental da nossa discussão aqui, que é aceita com preço, mas que também está preocupado em recuperar esse veículo, coisa que o mercado não faz. Exatamente. E aí Que é a pode expertise da estender Surrai. documentação, pode estender uma série de discussões depois disso que Sim. atrapalha o que você falou, da dependência do negócio, do carro, do caminhão, da moto, Do carreteiro. da van e do VUC para trabalhar. Uma van escolar que teve um problema de ser roubada, ela não pode ficar esperando pagar uma nova, porque Ela perde o emprego dela. ela perde o cliente que ela contratou para poder fazer o processo, né? É muito legal isso. E quando você fala em a gente fazer mais negócios, Robson, como a gente apoia o corretor com materiais, com marketing? O que nós temos na nossa prateleira que você, corretor, pode se servir e, a partir disso, traduzir em mais negócios como o Robson está trazendo aqui? Como eu disse, o grande problema do nosso mercado é a conexão entre esses clientes que precisam de proteção e não conhecem a cultura do seguro, e por não conhecer a cultura do seguro, não conhece a figura do corretor. Por outro lado, o corretor está dentro da corretora dele esperando que alguém ligue para ele para fazer negócio, né? E esse cliente não vai ligar. Como eu disse, não tem essa conexão. Perfeito. Então, o corretor, ele precisa se conectar com esse cliente. De que forma que ele vai se conectar? Primeiro, ele tem que estar nas redes sociais. Porque o caminhoneiro tem celular, o carreteiro tem celular, o perueiro tem celular. Né? Então, como é que ele se coloca nas redes sociais? A Surrai tem uma biblioteca, né, que é através de uma ferramenta chamada Venda Mais, onde, através dos nossos executivos e assessorias, a gente pode disponibilizar várias artes. Nestas artes, nós podemos colocar o QR Code do corretor. Então, ele vai lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, coloca uma arte. Você possui um caminhão, van e VUC, e não consegue fazer seguro? Eu te ofereço condições especiais. Clique aqui. E com um clique nesse QR Code, ele vai receber um lead para poder ligar e negociar com esse cliente. Abre um parênteses, explica o QR Code como funciona. O QR Code é uma Todos ferramenta... têm acesso? Todos têm acesso. A Surrai tem uma ferramenta chamada Surrai Link, Isso. que permite que os nossos parceiros, né, criem um QR Code para fazer conexão com esses clientes e, através dessa conexão, gerar um lead gratuito. E ele pode fazer um QR Code por campanha, por exemplo, uma para o Exatamente. Instagram, um outro QR Code para o Facebook, um outro Isso. QR Code para o posto de gasolina que ele foi fazer visita lá Isso. e está trazendo oportunidades. Isso. Ele abre várias frentes de campanhas de lead, é isso? Até para saber de onde está vindo o lead Isso. e até para também poder remunerar o eventual parceiro. Como Um você angariador, né? Exatamente. Então, por exemplo, além das redes sociais, ele pode fazer parcerias com estabelecimentos. Então, poxa vida, você não conhece algum lava rápido, um estacionamento, algum estabelecimento onde esse perueiro, caminhoneiro possa passar? O caminhoneiro faz a barba, ele corta o cabelo, ele almoça, ele abastece o caminhão. Poxa, se eu conheço algum desses lugares onde esse caminhoneiro passa, eu vou lá, faço uma parceria com esse estabelecimento comercial, coloco o meu QR Code, ou um display de mesa, ou um folheto, ou um adesivo, dependendo do estabelecimento, e de forma que este cliente, ao ler esta mensagem, clique no QR Code e venha um lead para esse corretor. Então, Perfeito. eu sou um corretor, eu não tenho o hábito de sair como um consultor de APV para bater na porta do caminhoneiro autônomo. Tudo bem, se a sua estratégia
esperar que este cliente venha até você, você precisa se conectar a ele. Então você faz parceria nas estabelecimentos comerciais, esteja nas redes sociais, coloque o seu logotipo, coloque o seu telefone, coloque o seu QR Code e espere o lead chegar até você. Perfeito. A estratégia está montada. Eu estou todo dia recebendo leads e me conectando com esse público-alvo. E isso fácil porque ele não precisa contratar uma agência para fazer nada, porque ele clica lá, põe a marca, põe o QR Code, faz a chamada com as fotos da Surrai e o material já está pronto, né? Ele só vai aplicando o que ele quer complementar. Exatamente. E toda essa consultoria, a Surrai dá para ele, através dos nossos executivos comerciais que vos atendem e através das nossas assessorias, que são 130 em todo o Brasil. Isso aí, isso aí. Agora, quando a gente fala, nós estamos entrando, então, a nova moto da Surrai será o caminhão. Nós temos o produto individual, nós temos o produto frota, nós apoiamos o corretor com todo esse leque de materiais de comunicação e de marketing. A gente faz uma aceitação com preço legal e a gente, com tudo isso, que velocidade de crescimento nós estamos tendo no mercado hoje? Então, em virtude de todas essas mudanças que a gente fez em 2024, nós começamos a colher os frutos em 2025. Boa. E este ano nós estamos crescendo 43% em caminhão VanVook na companhia. É o maior crescimento, é um crescimento histórico. Isso para os corretores que já identificaram essa oportunidade. Só que nós temos ainda um leque de parceiros que ainda não enxergaram essa oportunidade. E que a gente acredita que a partir de hoje, com essas dicas, com esse motivacional, a gente consiga fazer com que eles incrementem receita e a Surrai com isso cresça ainda muito mais. Olha só, corretor, você que está pensando em como expandir base de clientes, como está preocupado em ganhar rápido o crescimento, 43% da Surrai já está crescendo de 24 para 25%. Toque na gente, venha falar com o Robson, venha falar com a nossa equipe de comerciais e executivos e a partir disso você vai acelerar as suas vendas. Veja que ele está trazendo dicas aqui importantes de como a gente toca esse mercado e como a gente alavanca as vendas. Porque às vezes o corretor diz assim, cara, para onde eu vou? Um corretor pequeno. Né? Exatamente. Para onde eu vou? Puxa vida, tem mercado para tocar? Tem mercado. Mercado de volume, de prêmio importante, que acelera o negócio dele para ele poder até reinvestir em marketing. E até quando eu falo em reinvestir em marketing, aqui me deu uma luz agora, a gente poderia olhar para leads de caminhão, né? Exatamente. É possível, Robson? É possível. Obviamente que alguns corretores já são especialistas em tráfego pago, né? Assim, Grilo, obviamente quando você vai para o tráfego pago, você tem que colocar um pouquinho de dinheiro, você tem que investir, né? Mas aquele corretor que gosta de trabalhar com tráfego pago, pense que se você investir nesse perfil de cliente, né, o custo lead é muito interessante, porque o prêmio do seguro, como a gente falou no começo aqui, como ele é R$ 5.500, a comissão média, mínima, vai gerar em torno de R$ 1.000. Então você paga o lead de uma forma muito fácil. Olha só. Né? E o que a gente pode ajudar você, através, de novo, dos nossos executivos e parceiros, é passar para vocês quais são os 5 veículos de maior conversão na Surrai. Para van, VUC e caminhão. A gente tem condições de ajudar os nossos parceiros. Então eles já vão investir em tráfego pago de uma forma muito mais assertiva. Perfeito. Agora, a gente está falando aqui nesse tempo, nesse bloco, sobre como fazemos mais negócios, e você criou um negócio que eu surfei contigo e deu muito resultado, e a gente não pode deixar de provocar todos os corretores que estão nos ouvindo, que é a campanha de ativação de caminhão. Exatamente. Conta para eles o que está disponível para eles acessarem hoje. Isso. Veja só, a campanha de ativação nada mais é do que um incentivo para você olhar para o caminhão VanVook. Então, nós estamos com uma campanha no ar, que onde aquele corretor que nos últimos 12 meses não fez nenhum seguro de caminhão VanVook, fazendo uma pólice emitida, você recebe um voucher de R$100. Na realidade, a gente quer fazer um brinde com você com esses R$100. É uma degustação nesse brinde. Uma degustação para que você fale, poxa vida, gostei. Os R$100 é a grande remuneração que você vai ter? Não. A remuneração vai ser a sua comissão, que ela é gorda, né? Que ela é muito interessante, como a gente já falou aqui. Mas ele vai trazer para você um olhar, falando, poxa vida, eu gostei. E a partir de agora eu vou trazer mais clientes para minha base. E eu lembro que quando você provocou esse desafio para nós, para a gente colocar a Surrai nesta página de ativação, você falou assim, Grilo, eu já estou vendo que tem recorrência. Exatamente. Porque às vezes ele não olhava para o caminhão VanVook, ele emitiu a primeira apólice por causa da ativação e depois ele começou a fazer recorrência. É isso, né? É isso mesmo. Hoje, Grilo, em torno de 300 corretores todo mês novos estão fazendo um seguro de caminhão pela primeira vez na Surrai. Isso nos últimos 12 meses. E 10% desses corretores
gostaram da degustação, entenderam esse mercado com potencial, a facilidade de fazer negócio e começaram a fazer negócios todo mês. Então, essa é a provocação que a gente faz através dessa campanha, de degustar e você ter um olhar para esse mercado extremamente potencial. Legal. Indo para o terceiro bloco nosso, Robson, nessa conversa, tá muito legal, viu? É bom porque você tem uma capacidade de explicar muito fluida, né? E, puxa, corretor, você deve estar curtindo muito esse papo entre eu e o Robson aqui, ajudando você a enxergar um novo mercado que talvez você não opere hoje e que pode fazer toda a diferença na tua existência da própria corretora, né, Robson? Exatamente. Porque você nunca olhou para o caminhão, de repente começa a vender e vira uma vertical de caminhões dentro da corretora com uma capacidade de expansão muito rápida, que é o mercado que está disponível. E neste ponto que eu queria explorar, é um oceano azul mesmo, né? É interessante essa sua fala, porque se nós olharmos para 13 anos atrás, vamos fazer um corte aqui de 13 anos. Quais corretores eram especialistas em moto? Quantos corretores vendiam moto? O mercado nem queria moto naquela época. Nós não tínhamos corretores. E hoje nós temos na Surrai milhares de corretores vendendo moto e milhares de corretores especialistas em moto. Com uma liderança de mercado ainda. Exatamente. Nós temos corretores que só vendem moto na Surrai. Por quê? Porque eles enxergaram esse oceano azul. Lá atrás nós falamos, olhe para a moto, se conecte com a moto, procure o motoboy, faça uma oferta. Exatamente o mesmo discurso de agora. A mesma história. Então, se esse corretor teve este olhar para a moto, basta ele ter o mesmo olhar para o caminhão. E agora, com ferramentas e com ações comerciais e de marketing que nós não tínhamos. Nem marca. Nem marca. Naquela época não tinha marca. Há 13 anos atrás. Agora nós temos tudo isso para oferecer para você. Um mercado extremamente potencial, como você disse, um oceano azul exatamente igual ao da moto, né? E com o diferencial de você conseguir ter um ganho ainda muito maior em virtude do prêmio médio. Por isso vocês estão entendendo agora que eu comecei o podcast falando que o caminhão é a nova moto da Surrai. Essa explicação do Robson agora fecha todo o nosso raciocínio, Exatamente. porque, na verdade, a gente está tentando mostrar que tem um mercado potencial, que nós estamos inseridos, já estamos tendo resultado, Sim. já estamos provocando ativação de corretores, já temos produto e nós estamos inseridos nesse processo todo. Nesta linha, qual é a perspectiva de evolução do produto que a gente teria aqui, Robson, na tua visão? Bom, apesar no meu entendimento, o produto já estar extremamente competitivo para esse mercado, nós não estamos parando por aqui. Perfeito. Em negociação com a área de produto, nós temos alguns lançamentos previstos para 2026, sem nenhuma data ainda fixa, mas o que nós queremos? Primeiro, lançar o semi-reboque, né, para dar cobertura para a carreta, né, acoplada ao caminhão, ao baú, né? Depois disso, nós queremos melhorar ainda mais a cobertura de RCF, chegar em 1 milhão para cada cobertura, danos materiais e corporais, né? E entrar com a pólice coletiva. Acho que são os 3 grandes lançamentos para 2026. Que são aprimorados. Na verdade, é um refinamento do processo, ajuste fino, né? Para facilitar ainda mais a vida do nosso corretor e mostrar algum outro mercado também que a gente entende que está desassistido e que é uma grande oportunidade de democratizar, de trazer para a Surrai. Olhando para toda essa nossa conversa e a tua experiência, Robson, que a gente está trazendo aqui, puxa, com uma consultoria para você, corretor, muito legal, que recomendação você daria para os corretores? Bom, primeiramente, se você quer sair na frente e fazer a poeira, eu sempre dou essa dica aqui, ou você faz a poeira ou você é engolido por ela. Né? Então, aqueles corretores que olharam para a moto há 13 anos atrás, fizeram poeira, saíram na frente, Perfeito. Hoje dominam, vendem muito, se tornaram corretores especialistas. Então, se você quer fazer poeira também no caminhão, saia na frente. Perfeito. Olhe para esse mercado, crie uma estratégia e nós vamos te ajudar nessa estratégia com os planos de ação que nós temos para te oferecer com as nossas ferramentas de marketing. Perfeito. Que é o Surrai Link, né? Que é como trabalhar melhor a sua base fazendo um cross-sell. Tudo isso, nossos executivos estão preparados para ajudar o nosso corretor. Então, se você tem esse olhar de você quer melhorar a sua receita, trazer mais clientes e fazer desse mercado de caminhões um oceano azul para você, conte com a Surrai. Nós estamos aqui para ajudar todos os nossos corretores. Que papo gostoso, Robson. Que recomendações boas que a gente está dando para esse mercado a ser explorado, né? Muito legal. Quero agradecer muito esse papo com você, porque foi produtivo demais, com essa explicação, com toda essa clareza que você traz na conversa. Obrigado por estar comigo aqui no De Carona com a Surrai. E você, corretor, assista
Veja que nós temos várias histórias contadas aqui nesse set, que agora é o 8º episódio que a gente está colocando no ar. Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho, de curtir a gente no YouTube, no Instagram ou no Spotify. Nós estamos em todas as plataformas à disposição para você ouvir no carro, em casa, assistir o nosso vídeo. Não importa a forma que você esteja. Esteja de carona com a Surrai, que isso vai fazer a diferença na tua corretora e na relação.